Vamos dar continuidade ao nosso estudo Iniciação Espírita, de Allan Kardec. Nós estamos agora no item ainda, o que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo? É o item A Origem das Ideias Espíritas Modernas. Então continua o diálogo de Allan Kardec com o visitante. O visitante diz para Allan Kardec que uma coisa que eu desejaria saber, Senhor, é o ponto de partida das ideias espíritas modernas. São elas produto de uma revelação espontânea dos espíritos ou resultado de uma crença anterior à sua existência? Compreende a importância de minha pergunta, pois, neste último caso, poder-se-ia crer que a imaginação a ela está ligada. E Allan Kardec responde. Essa pergunta, como o diz, é importante desse ponto de vista, ainda que seja difícil de admitir, supondo que essas ideias tenham nascido de uma crença anterior, que a imaginação tenha podido produzir todos os resultados materiais observados. Com efeito, se o Espiritismo estivesse fundado na ideia preconcebida da existência dos espíritos, poder-se-ia, com alguma aparência de razão, duvidar de sua realidade. Pois se a causa é uma quimera, as próprias consequências devem ser quiméricas. Mas não foi dessa maneira que os fatos se passaram. Note bem, primeiramente, que essa hipótese seria completamente ilógica. Os espíritos são causa e não efeito. Quando se vê um efeito, pode-se procurar sua causa. Porém, não é natural imaginar uma causa antes de os efeitos terem sido observados. Portanto, não se poderia conceber a ideia dos espíritos se não apresentassem os efeitos que encontrariam na existência de entes invisíveis a sua provável explicação. Muito bem. Nem mesmo foi dessa maneira que essa ideia apareceu. Isso quer dizer que não foi uma hipótese imaginada que se fez, foi a de uma causa completamente material. Assim, longe de terem sido os espíritos uma ideia preconcebida, partiu-se do ponto de vista materialista. Então, sendo este impotente para explicar tudo, somente a observação conduziu à causa espiritual. Eu falo das ideias espíritas modernas, pois bem sabemos que essa crença é tão antiga quanto antigo é o mundo. Eis a marcha dos acontecimentos. Produziram-se fenômenos espontâneos, tais como ruídos estranhos, batidas, movimentos de objetos, etc., sem causa ostensiva conhecida, que puderam ser reproduzidos sobre
a influência de certas pessoas. Até este ponto, nada autorizava procurar a causa fora da ação de um fluido magnético. O outro, cujas propriedades eram ainda desconhecidas. Porém, não tardou em se reconhecer nesses ruídos e movimentos um caráter intencional e inteligente, donde se concluiu, como já lhe disse, que se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Essa inteligência não poderia estar no próprio objeto, pois a matéria não é inteligente. Seria ela o reflexo da pessoa, ou das pessoas presentes? Pensou-se nisso em primeiro lugar, como já igualmente lhe disse. Somente a experiência podia declarar. Esta demonstrou por provas irrefutáveis em numerosas circunstâncias a completa independência dessa inteligência. Ela estava então fora dos objetos, ou do objeto, e fora da pessoa. Quem era? Foi ela própria quem respondeu. Declarou pertencer à ordem dos seres incorpóreos, designados pelo nome de espíritos. Portanto, a ideia dos espíritos não existiu previamente, nem mesmo foi consecutiva. Em suma, não saiu do cérebro, foi dada pelos próprios espíritos. E tudo o que sabemos desde então, a seu respeito, foram eles que nos ensinaram. Uma vez revelada a existência dos espíritos e estabelecidos os meios de comunicação, puderam encetar-se seguidos diálogos e obter-se informações sobre a natureza desses seres, as condições de sua existência, o seu papel no mundo invisível. Se pudéssemos dessa maneira interrogar os seres do mundo dos infinitamente pequenos, quantas coisas curiosas não aprenderíamos sobre eles? Suponhamos que, antes da descoberta da América, um fio elétrico tivesse existido através do Atlântico e, em sua extremidade europeia, tivessem sido notados sinais inteligentes. Ter-se-ia concluído do que, na outra extremidade, existiam seres inteligentes que procuravam comunicar-se. Poder-se interrogá-los e eles responderiam. Teríamos, assim, adquirido a certeza da sua existência, o conhecimento de seus costumes, de seus hábitos, de sua maneira de ser, sem jamais os termos visto. Do mesmo modo, foram estabelecidas relações com o mundo invisível. As manifestações materiais foram como sinais, meios de advertência que nos colocaram no caminho de comunicações mais regulares e mais seguidas. E, coisa notável, à medida que meios mais fáceis de comunicação chegam ao nosso alcance, os espíritos abandonam os meios primitivos, insuficientes, incômodos, como o mundo, que, recuperando o uso da palavra, abandona a linguagem de sinais. Quem eram os habitantes de tal mundo?
eram seres à parte, fora da humanidade, eram bons ou maus, foi ainda a experiência que se encarregou de resolver essas questões. Porém, até que numerosas observações lançassem luz sobre o assunto, o campo das conjecturas e dos sistemas estava aberto. E Deus sabe quantos surgiram. Uns acreditaram que os espíritos eram superiores em tudo, outros não viram neles senão demônios. Era segundo suas palavras e atos que podiam ser julgados. Suponhamos que, entre os habitantes desconhecidos de outro lado do Atlântico, de quem acabamos de falar, uns dissessem coisas muito boas, ao passo que outros fossem notados pelo cinismo da sua linguagem, ter-se-ia concluído que havia bons e maus habitantes. Foi o que aconteceu com relação aos espíritos. Foi assim que se reconheceram entre eles todos os graus de bondade e maldade, de ignorância e de sabedoria. Uma vez bem orientados sobre os defeitos e qualidades que eles são encontrados, competia à nossa prudência separar o bom do mal, o verdadeiro do falso, em suas relações conosco, exatamente como procedemos em relação aos homens. A observação não somente nos esclareceu sobre as qualidades morais dos espíritos, como também sobre a sua natureza e o que poderíamos chamar o seu estado físico. Soube-se por esses próprios espíritos que uns são muito felizes e outros profundamente infelizes, que não são, em absoluto, seres à parte, de maneira excepcional, porém que são as próprias almas daqueles que viveram na Terra, onde deixaram o seu invólucro material, que povoam os espaços, rodeiam-nos e nos influenciam sem cessar. E entre eles, cada um pode reconhecer por sinais incontestáveis seus pais, seus amigos e aqueles que aqui conheceu. Foi possível segui-los em todas as fases da sua existência de além-túmulo, desde o instante que deixaram o corpo, e observar sua situação segundo seu gênero de morte e o modo como viveram na Terra. Soube-se, enfim, que não são seres abstratos, imateriais, ou, no sentido absoluto do termo, possuem um envoltório, a qual damos o nome de perispírito, espécie de corpo fluídico vaporoso, diáfano, invisível no estado normal, mas que em certos casos, e por uma espécie de condensação ou de disposição molecular, pode tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível. Desde então ficou explicado o fenômeno das aparições e dos toques. Esse envoltório existe durante a vida do corpo. É a ligação entre o espírito e a matéria. Com a morte do corpo, a alma ou espírito, o que é a mesma coisa, despoja-se somente do envoltório grosseiro. Conserva o segundo,
como quando tiramos uma roupa de cima para deixar somente a de baixo, como o germe de uma fruta se despoja do invólucro cortical e não conserva senão o perisperma. É esse envoltório semimaterial do espírito o agente dos diferentes fenômenos por meio dos quais ele manifesta a sua presença. Então é, em poucas palavras, a história do Espiritismo. Como o senhor vê, e reconhecê-lo-á ainda melhor quando o tiver estudado, o fundo que nele tudo é resultado da observação e não de um sistema preconcebido. E Allan Kardec continua o seu diálogo com o visitante, dando a verdadeira aula. E agora nós vamos passar para os meios de comunicação. E o visitante pergunta a ele: o senhor falou-me dos meios de comunicação. Poderia dar uma ideia deles? É difícil compreender como esses seres invisíveis podem dialogar conosco? E Allan Kardec dá uma aula de novo. Com prazer. Falei, no entanto, brevemente, pois isso exigiria explanações demasiadamente longas, que encontrará notadamente em O Livro dos Médiuns. Porém, o pouco que lhes disser bastará para fazê-lo ter a ideia de seu mecanismo e servirá principalmente para fazê-lo compreender melhor algumas das experiências às quais poderá assistir enquanto espera a sua completa iniciação. A existência desse envoltório semimaterial, o perispírito, já é uma chave que explica muitas coisas e demonstra a possibilidade de certos fenômenos. Quanto aos meios, são muito variados e dependem seja da natureza mais ou menos depurada dos espíritos, seja das disposições particulares às pessoas que lhes servem de intermediários. O mais vulgar, aquilo que se pode dizer universal, consiste na intuição, ou seja, nas ideias ou pensamento que eles nos sugerem. Mas esse meio é muito pouco apreciável na generalidade dos casos. Existem outros mais materiais. Certos espíritos se comunicam por batidas, respondendo sim ou não, ou designando as letras que devem formar as palavras. As batidas podem ser obtidas pelo movimento de oscilação de um objeto, uma mesa, por exemplo, que bate com o pé. Muitas vezes fazem-se ouvir na própria substância dos objetos, sem movimento destes. Essa maneira é demorada, primitiva, e dificilmente se presta a trabalho de certa extensão. A escrita substituiu-a. É obtida de diferentes maneiras. Servimos-nos primeiramente, e fazemos-lo ainda algumas vezes, de um objeto móvel, com uma pequena tábua, uma cesta, uma caixa, a qual se adapta um lápis, cuja ponta pousa sobre o papel. A natureza e a substância do objeto são diferentes. O médium coloca as mãos sobre o objeto, a qual transmite o impulso que recebe do espírito, e o lápis traça os caracteres.
Porém, esse objeto não é propriamente falando, senão um apêndice da mão. Uma espécie de porta-lápis. Reconheceu-se mais tarde a inutilidade desse intermediário, que traz apenas complicações ao andamento dos fenômenos, e cujo único mérito é o de constatar de uma maneira mais material a independência do médium. Este pode escrever segurando ele próprio o lápis. Os espíritos se manifestam ainda e podem transmitir seus pensamentos por sons articulados que repercutem, seja no ar, seja no ouvido, pela voz do médium, pela visão, pelos desenhos, pela música e por outros meios que um estudo completo faz conhecer. Os médiuns possuem, para esses diferentes meios, aptidões especiais que se relacionam com a sua organização. Temos, assim, médiuns de efeitos físicos, ou seja, que são aptos a produzir fenômenos materiais, tais como batidas, movimento de corpos, etc. Temos os médiuns auditivos, os falantes, os videntes, os desenhistas, os músicos, os escreventes. Esta última faculdade é a mais comum, a que melhor se desenvolve pelo exercício. É também a mais preciosa, pois que é ela que permite as comunicações mais seguidas e mais rápidas. É a psicografia. O médium escrevente apresenta numerosas variedades, das quais duas muito distintas. Para compreendê-las é necessário conhecer a maneira como se opera o fenômeno. O espírito age algumas vezes diretamente sobre a mão do médium, à qual ele dá um impulso totalmente independente da vontade, e sem que este tenha consciência do que está escrevendo. É o médium psicógrafo mecânico. Outras vezes age sobre o cérebro, seu pensamento atravessa o do médium, o qual então, ainda que escrevendo de maneira involuntária, possui uma consciência mais ou menos nítida do que faz. É o médium intuitivo. Seu papel é exatamente o de um intérprete que transmite um pensamento que não é o seu e que, entretanto, deve compreender. Ainda que, nesse caso, o pensamento do espírito e o do médium se confundem algumas vezes. A experiência nos ensina facilmente a distingui-los. Obtém-se comunicações igualmente boas por essas duas espécies de médiuns. A vantagem daqueles que são mecânicos é, sobretudo, para as pessoas que ainda não estão convencidas. De resto, a qualidade essencial de um médium está na natureza dos espíritos que o assistem e nas comunicações que recebe, bem mais do que nos meios de execução. E o visitante continua perguntando: o processo parece-me dos mais simples. Seria possível experimentá-lo eu mesmo? E Allan Kardec responde: perfeitamente. Digo mesmo que se fosse o senhor dotado de faculdade medianímica, seria esse o melhor meio de convencê-lo, pois não poderia suspeitar de sua própria boa-fé. Somente o aconselho vivamente a não tentar nenhuma experiência sem antes ter estudado com cuidado.
As comunicações de além-túmulo estão cercadas de mais dificuldades do que se pensa. Não estão isentas de inconvenientes e mesmo de perigos para aqueles que não possuem a necessária experiência. Como aquele que quisesse fazer manipulações químicas sem conhecer a química, correria o risco de queimar os dedos. Nossa aula de hoje para por aqui e nós damos sequência no outro dia. Muita paz.